Olá, pessoal. Voltamos para a nossa segunda aula da disciplina de controle fitossanitário. Nós vimos na aula passada que o manejo integrado de pragas, né, ele preconiza a utilização de diversos métodos existentes para controle de pragas, tá? Então, nós vimos ligeiramente, né, na aula passada, quais são cada um desses métodos. E o mais utilizado, né? Então, aqui a utilização de todos esses métodos formam o MIP. E qual é o mais utilizado? É o químico. Ainda é o mais utilizado, tá? Tanto é que o MIP surgiu até pelo meio acadêmico, né? De querer preconizar as outras formas os outros tipos de controle de pragas antes de iniciar o controle químico, tá? Mas o químico ainda é o mais utilizado, né? Mas agora, por que ele é o mais utilizado? Porque na maioria, né, não podemos generalizar que é em todas as áreas, em todas as culturas, que nem é importante a gente relacionar que o controle biológico de praga na cana-de-açúcar, tanto da broca como da cigarrinha, é um exemplo de êxito mundial, né, onde diversos países se espelham em nós para fazer o controle biológico, né, assim como é o sucesso nosso no controle de cigarrinha e broca no Brasil. Mas, de modo geral, o método químico é o mais utilizado. Por quê? Porque ele tem alta eficiência, alto rendimento, né? O que é alta eficiência? Ele controla muito bem as pragas, né? Seja ela qual for, planta daninha, praga, insetos, né? Alto rendimento, grandes máquinas para grandes áreas. O método químico ele dá um rendimento muito alto, né? Rápido, seguro para a cultura, né? Os produtos que nós temos hoje são bem seletivos, né? Ele é rápido no resultado, ele consegue trabalhar em épocas chuvosas, então ele tem uma relação custo-benefício muito vantajosa, né, na maioria dos casos aí para os produtores, tá? Sem contar a quantidade elevada de produtos que nós temos registrados pelo Ministério da, da Agricultura, tá? Através de Anvisa, e nós temos todas essas informações no próprio site do Ministério da Agricultura, num, num, num canal chamado Agrofit. É muito interessante que vocês abram para ver. Então vamos falar um pouco dos defensivos químicos, né? Como eles são chamados? Tem diversos nomes, mas nós que trabalhamos na agricultura, nós temos que dar prioridade a chamá-los de produtos fitossanitários e defensivos agrícolas, tá? Na legislação aparece muito como agrotóxico, veneno. Nós não devemos usar a palavra veneno, porque ele não é um veneno, né? Desde que utilizado da maneira correta, na formulação correta, ele não é um veneno, né? Um veneno é se ingerido, se utilizado de maneira incorreta, tá? Então a gente tem que dar prioridade a chamá-los, como inclusive tem projetos de lei, né? Querendo que o nome agrotóxico seja banido e utilizemos sempre produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas, mas nós estamos nos referindo aos mesmos produtos, tá ok? Então, esses defensivos, como eles se classificam, né? De acordo com o tipo de praga que ele controla, existe um tipo de defensivo. Os inseticidas para insetos, acaricidas para os ácaros, fungicidas para os fungos, nematicida para os nematóides e herbicida para as plantas daninhas, tá? Então, esses são os tipos de defensivos agrícolas que nós temos. Existem vários produtos, formulações, princípios ativos, ingredientes ativos dentro de cada tipo de defensivo, mas os tipos são esses, tá ok? Então eles se classificam também quanto à formulação, existem diversos tipos de formulação. Pó seco são aqueles que são aplicados na forma de pó. Pó molhável são aqueles que ficam junto, misturar, que eles não se misturam em água, né? Você faz ele vem em forma de pó, você mistura com a água, mas ele fica em forma de suspensão, então ele precisa ser agitado dentro do tanque de aplicação. Tá? O pó solúvel é aquele que vira uma mistura homogênea, né, entre o produto e a água. O granulado são aqueles aplicados em fórmulas de grânulos, dispersíveis, ele vem em forma de grânulos,
mas a gente, né, o DG, o WG, eles vêm em grânulos, mas nós misturamos na água e fazemos um produto, dispersamos, né, os grânulos. Concentrados emulsionáveis são aqueles onde forma uma formulação homogênea, né? Onde após diluído em água, e é aquele que fica com aspecto leitoso, né? Então, esses que terminam com CE, é aqueles que misturam em água e fica com aquela coloração esbranquiçada, tá? Solução concentrada, ele também é diluído em água, porém em pouca quantidade, de modo que fique mais concentrado. Suspensões concentradas, né? SC, aquela que se mistura em água, coloca água junto, mas ele não se mistura, ele forma uma suspensão, né? Quando o produto não se mistura com o outro, então ele precisa ser agitado. Igual aquela formulação passada que nós dissemos em suspensão, no slide passado, só que esse é em baixo volume, que é concentrado. Microencapsuladas são produtos que ficam dentro de microcápsulas. E iscas são aqueles que possuem algum material atrativo, né? Um alimento para formiga, um óleo cítrico, onde atrai a praga, tá? Então, ele tem um ingrediente ativo, mas é chamado de isca por quê? Porque ele tem um material que atrai a praga, tá ok? Outra maneira de classificar os defensivos são defensivos agrícolas e não agrícolas. Os defensivos agrícolas é o que é registrado pelo Ministério da Agricultura e a gente trabalha nas lavouras. Os defensivos não agrícolas são aqueles que nós não podemos utilizar na lavoura e devemos usar em florestas, em áreas, né, em áreas nativas, aonde são produtos autorizados pelo Ministério do Meio Ambiente, tá? Aqui se encontram muitos produtos biológicos, tá? Defensivos agrícolas, vamos lembrar, não são somente produtos químicos, nós temos defensivos agrícolas biológicos, ok? Aqui uma classificação importante, agora especificamente relacionada a herbicidas, né? Que são herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes. O que seria um herbicida pré-emergente? Ele é pré-emergente da lavoura ou da planta daninha? Ele é pré-emergente da planta daninha, tá? Então, antes da planta daninha nascer, no preparo de solo, é incorporado um herbicida pré-emergente, incorporado ou não, tem pré-emergentes, herbicidas pré-emergentes que devem ser incorporados, herbicidas pré-emergentes que ficam sobre a superfície, tá ok? A maioria é incorporado. E qual é a finalidade dele? É controlar que não saia, né, que não germine, que não brote a planta daninha, tá? Então ela faz uma camada protetora no solo, o pré-emergente, o herbicida pré-emergente faz uma camada protetora no solo, de modo que a planta daninha não surja. Aí você vai dizer, mas olha, se eu não estou vendo a planta daninha, como eu vou saber qual planta daninha que vai vir? Aí é pelo histórico de uso, tá? Ou utiliza herbicida de amplo espectro que atinja, né, a maior quantidade de plantas daninhas, mas pelo histórico e utilizando produto específico, o controle é mais eficiente, porque os herbicidas de amplo espectro também são prejudiciais à lavoura, tá ok? Então, pelo histórico de uso da área, dá para se conhecer quais são os tipos de plantas daninhas existentes naquela área para a gente fazer uso de herbicidas pré-emergentes. E os pós-emergentes? Os pós-emergentes são os herbicidas que nós utilizamos após a emergência da planta daninha. Não estou falando após a emergência da lavoura, após a emergência da planta daninha. Em qualquer tamanho? Não, antes que ele prejudique a sua lavoura, né? Então, o herbicida pós-emergente, ele é aplicado após a emergência da planta daninha, mas antes de prejudicar a lavoura, né? Que maneira? Através da competição. Toda planta daninha compete com a lavoura por água, por nutrientes. Então, antes de que haja essa competição danosa à lavoura, a gente faz o uso de um pós-emergente, tá ok? Os pós-emergentes, eles se classificam em precoces, normais e tardios. O que seria um pós-emergente precoce? É aquele que é aplicado logo no início da
da brotação, da germinação da planta daninha, tá? Quando as gramíneas, as monocotiledôneas ainda não perfilharam, ou quando as dicotiledôneas estiverem com seus dois cotilédones abertos, né? As duas folhas cotiledoinais, as duas folhas iniciais abertas, tá? Esses pós-emergentes precoces atuam exatamente nesse ponto da planta daninha, tá? Pós-emergência normal são aqueles onde as gramíneas ainda não estão até com 3 perfilhos, né? Com 3 pós-perfilhamento, né? E plantas dicotiledôneas, as folhas largas, estejam de 4 a 6 folhas. Então, nós temos pós-emergente específico para esse estágio da planta. E os pós-emergentes tardios, esse que nós temos que tomar mais cuidado, porque se já está tardio o crescimento da planta daninha, os riscos de nós perdermos o time de controle e iniciar o prejuízo à nossa lavoura é maior, tá? Então seriam quando as plantas daninhas já estão com mais de 3 perfilhos, as gramíneas já estão com mais de 3 perfilhos e as dicotiledôneas, as folhas largas, já estão acima de 6 folhas, tá ok? Mas esse é o período que a competição já se instalou, tá? Nessa fase, o uso de adjuvante, ou seja, o espalhante, é fundamental que sejam utilizados, porque as plantas já estão num porte maior, tá? Outro tipo de classificação dos defensivos agrícolas é com a classe toxicológica, onde nós temos os extremamente tóxicos e os que são improváveis de causar dano ou não se enquadrem em nenhum tipo de toxicologia, tá ok? Essa é a nova classe que ela considera agora somente o risco de morte, né? A classificação anterior considerava a irritação de pele e olhos, né? Então agora nós padronizamos a classificação toxicológica no Brasil de acordo com o restante do mundo, aonde considera somente a letalidade do defensivo agrícola, tá? Então ele vem do extremamente tóxico, é a classe 1, e a classe 4 são os que classe 3, improvável de causar dano, e classe 4, que nem se classifica como recomendação toxicológica. Tá? Então, esse é outro tipo de classificação. Classificação contra periculosidade. No slide anterior, nós falamos toxicidade. Toxicidade a quem? Ao homem. E classificação contra periculosidade é com relação ao meio ambiente. Então, toxicidade ao ser humano e animais, periculosidades ao meio ambiente, tá ok? Que vai da classe 1 também de altamente perigoso, a classe 4, produto pouco perigoso, tá? E toda aplicação de defensivo químico, ele passa por uma tecnologia, porque ele tem que ter uma correta colocação na quantidade necessária de forma econômica e para que não haja contaminação, tá? Então não é qualquer quantidade, não é qualquer local para ser pulverizado, tá? Então isso exige toda uma tecnologia, tá? São conhecimentos onde faz a correta colocação na quantidade necessária de forma econômica, sem contaminar o meio ambiente, tá? Como que faz a aplicação de defensivos químicos? São através de pulverizadores. Pulverizador é a máquina que faz o controle da dosagem, o controle da vazão do produto, tá? Quem faz a pulverização, o nome, então, pulverizador é a máquina, pulverização é o processo de transformar líquido em gotas, e a aplicação é a deposição dessas gotas sobre a cultura, sobre o alvo do produto químico, tá ok? E quem faz as gotas, né? Quem produz as gotas e controla a vazão são as pontas de aplicação, né? Que são compostas por vários é, elementos aqui, né? Que são as pontas de aplicação, o corpo tem o filtro da ponta, tá ok? Então, essa ponta de aplicação é quem faz a dosagem e o tipo de aplicação. Sempre, quando a gente pegar uma ponta de pulverização nas mãos, nós vamos ver que está escrito todos os detalhes dela, né? A marca do fabricante, o tipo de bico, né?
se é bico leque, se é bico cônico, se é cônico cheio, se é cônico vazio. No caso de leque, o ângulo da pulverização e a capacidade de vazão, né? Então veja aqui, ó, 110 é o ângulo, 0,4 é a capacidade de vazão do bico, e esse aqui, ó, VS é o material. Nós temos diversos tipos de material das pontas dos bicos de pulverização, tá? Então aqui as letras, né? Vocês verem que aqui tem uma letra XR, aqui o XR é um tipo de jato plano, tá ok? Então cada sigla, cada letra se refere a um tipo de ponta de aplicação, tá ok? Então a gente vê quais tipos de ponta, qual tipo de ponta eu devo usar. Depende do produto, da temperatura, das condições ambientais daquele momento, tá? Porque eu posso fazer gotas maiores e gotas menores. Vejam aqui, com a mesma vazão, 40 litros por hectare, eu consigo fazer 32 gotas por centímetro quadrado ou 258 gotas por centímetro quadrado de folha com a mesma vazão de 40 litros por hectare, né? O que eu mudei aqui? Mudei o tamanho de gota. Vejam que aqui nesse papel sensível, a gota tem um diâmetro e aqui tem outro diâmetro, tá? E, por via de regra, produtos de contato, que é aqueles que agem em contato com a folha, preciso ter mais gotas, né? Então eu uso gotas menores. Produtos sistêmicos, eu preciso ter menor quantidade de gota por centímetro quadrado, então eu posso usar gotas maiores, tá ok? Então, produtos de contato, gotas menores, produtos sistêmicos, gotas maiores, tá ok? E como eu decido o tipo de ponta, esse aqui é de um fabricante, né? Onde a gente entra com a dosagem, a velocidade de quilômetros que a gente vai usar e já nos dá o tipo de ponta, né? A pressão que o trator trabalha é importante para a correta pulverização. E aqui está o tamanho de gotas, a taxa de fluxo, né? A vazão em litros por minuto, litros por hectare, a velocidade da minha máquina eu vou entrar, e aqui é litros por hectare, e a coluna de quilômetros por hora eu vou determinar o tipo de bico que eu vou utilizar. Tá ok, pessoal? Então, a aula de hoje era isso. A gente volta a se encontrar na próxima aula.